1 da manhã, terminei de ler O Teu Rosto Será o Último, meu livro aí do dia 3, 4, acho que é 4, é do dia 4. Uau, que livrão, né? Que coisa linda, coisa linda, eu tô encantadíssima. Me fez pensar em muita coisa, porque para início de conversa, a escrita, né? A escrita... Em geral, a literatura portuguesa me encanta muito, né? E a literatura em português, sem ser a literatura do Brasil, que também me encanta, mas tem um estilo diferente, né? A literatura moçambicana, por exemplo, a literatura portuguesa, enfim, a literatura desses outros povos que falam português, né? Me encantam muito porque tem um estilo de narrativa muito próprio. E esse livro realmente eu tava com altas expectativas, porque essa coleção Novíssimos é só livrão, e ganhou o Prêmio Leia, né? Acho que o Prêmio Leia 2012, se eu não tô enganada, deixa eu ver aqui. 2011, o Prêmio Leia 2011, aqui no Brasil foi lançado em 2012. E realmente, assim, é uma frase mais bonita que a outra, uma história mais bonita que a outra, e me lembrou muito Garbo, me lembrou muito Gabriel Garcia Marques, porque é a história de uma família, né? Então, e ela é contada meio que em terceira pessoa, de um narrador onisciente, ou seja, um narrador que sabe de tudo, e que tem como visão principal, principalmente, né, o Duarte, que é o neto. Mas tudo começa, na verdade, o primeiro capítulo começa com um cara que a gente depois reconhece como um cara que chama Celestino. Ele sai de casa com uma arma na mão e ele é encontrado morto. E aí o doutor Augusto, que é o avô desse menino, que é um dos protagonistas, né, que a gente mais sabe sobre ele, que a gente vai saber no decorrer da obra sobre ele, começa a lembrar como foi que esse Celestino chegou lá todo ferrado, todo sem um olho e tal, num lugar que era muito distante, numa cidade muito distante de Portugal, que é onde o diabo perdeu as botas, né? Isso é citado com muita frequência. E aí ele começa a contar, e você vai sabendo que esse doutor Augusto é um médico que mudou para esse lugar e que cuidava da população como ninguém. E aí ele tem um filho com a mulher dele, que é a Laura, ele tem um filho que chama Antônio, e o Antônio vai para a guerra da Angola, volta bem maluco por várias questões, mas assim, ainda assim se casa, tem um filho, que é o Duarte, que é esse menino que a gente acompanha, que é um exímio pianista, mas que de repente resolve que vai abandonar, né, o piano, e a gente não sabe bem por quê. Então a gente fica no decorrer da narrativa, os capítulos eles podem ser lidos separadamente, né, eles não são uma continuidade, não é uma linha direta, e é lindo o jeito que é narrado, gente. Eu vou ler algumas coisas pra vocês, assim, mas é tão profundo, e aí me fez pensar, né, tem uma parte que o doutor, né, o doutor, eu tô segurando o celular, tô dando a mão, tem uma hora que esse doutor, que é o médico, que é o avô, né, que ele é chamado de avô o tempo todo, que o avô começa a ler cartas de um amigo português que tá vivendo em outros lugares da Europa, e ele lê as cartas pro neto dele, né, que é o Duarte, e ele não permite que o Duarte leia essas cartas. E ele fala, quando você fizer 8 anos, você pode ler as cartas. E aí tem essa cena que Duarte faz 8 anos e finalmente tem acesso ao baú com essas cartas, que pro avô é o bem mais precioso que tem na casa. E aí é tão lindo que é ele descobrindo a leitura, uma leitura diferenciada. E ele fala que as cartas preferidas dele enquanto ouvinte eram cartas diferentes das preferidas dele enquanto leitor. Isso pra mim é uma descrição tamanha e me lembrou muito da minha experiência com a literatura. E aí me lembrou muito, né, do meu bisavô, que não deixava eu tocando nas coisas da Ana, na máquina de escrever, em alguns livros, em alguns cadernos. E aí ele sempre lia pra mim alguma dessas coisas, e quando eu compartilhava alguma coisa com ele, que eu tinha escrito, que eu tinha feito, por mais bobo que fosse, ele
fazia algumas comparações e falava sempre da Ana e de lembranças que ele tinha de outras poesias, de outros textos, até que um dia ele me permitiu indiretamente a mexer em alguma dessas coisas. E eu lembro a carga de magia que aquilo teve para mim, então me emocionou particularmente, assim, sabe, essa história toda. E essa coisa poética, né? Uma narrativa muito poética, assim, muito tocante. Me lembrou também Walter Ugumãe, que também é um escritor português, né? Mas de todos, eu acho que o que mais me lembrou foi o Garbo, foi o Gabriel Garcia Marques. Justamente por essa narrativa familiar, né? Por essa questão familiar. Tem uma cena linda que o Duarte, ele tá vendo que o pai tá sofrendo porque o avô tá doente, e aí tem uma menina junto com ele, uma criança que é amiga dele desde sempre, e ela tá dormindo, parece muito feliz, né? E aí ele fala: Luísa continuava a dormir agarrada a uma almofadinha bordada a ponto cruz, uma almofadinha onde um cão levantava a pata direita e deitava a língua vermelha de fora, e do seu rosto adormecido emanava uma tal felicidade que Duarte sentiu as faces corarem de vergonha. Como podia Luísa dormir assim? Como podia ele permitir que Luísa dormisse assim, agarrada àquela almofadinha, onde ele sabia que um cão levantava a pata direita e deitava a língua vermelha de fora, enquanto os olhos do pai, vazados em lágrimas, um penso pequenino no queixo, a testa sugada de rugas, os cabelos brancos. Duarte viu as faces corarem de vergonha, mas não acordou Luísa. Então, olha que lindo isso, né? Essa narrativa de uma criança também. Ai, lindo, gente. Lindo, lindo. Foi assim, essa coleção inteira é muito boa, realmente. A minha expectativa foi alta, mas foi super alcançável. Eu queria ler o livro todo pra vocês, pra ser bem sincera. Agora eu vou dormir, amanhã eu acordo cedo e amanhã eu vou ler A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Esse vídeo vai pra vocês hoje, né? Porque pra mim ainda é amanhã, porque eu ainda vou dormir. E eu não vou só ler o livro A Grande Magia da Elizabeth Gilbert, como também eu vou escutar um audiolivro, porque eu assinei com a galera da Espanha a Storytel da Espanha, e como amanhã eu tenho alguns compromissos que eu não vou conseguir ler, o que eu vou fazer? Eu vou intercalar A Grande Magia tanto no livro físico, como também escutando em espanhol, e aproveitar e treinar meu espanhol, que é a língua que eu mais gosto, e que às vezes eu dou uma enferrujada porque eu fico sem ver coisa, né? Porque quase nada é em espanhol hoje em dia. Então acho que vai ser uma experiência bem legal, bem gratificante, e vou contar mais pra vocês no vídeo de amanhã. Sim, de amanhã, do jeito que vocês estão vendo aí. Vamos ver o que vai dar e se eu vou conseguir terminar. Um beijo, se inscreve em tudo aí, no canal, Instagram, tudo, pra você saber, ver os próximos vlogs, saber minhas opiniões e também saber quais são os próximos livros desse desafio maluco aí de um livro por dia. Tchau!